19h30, hora oficial do Brasil. Boa noite. A Polícia Federal prendeu 14 pessoas suspeitas de fazer parte de um esquema que provocou um rombo de R$500 bilhão em bancos e que tinha participação até do Comando Vermelho. A investigação apura se o grupo Fictor tem relação com um golpista que lavava dinheiro da facção criminosa. Agentes recolheram joias, relógios de luxo e uma grande quantidade de dinheiro. 43 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em várias cidades, na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. As investigações começaram em 2024, quando foi descoberto um esquema de fraude bancária contra a Caixa e outros bancos públicos e privados. O grupo criminoso abriu 170 empresas de fachada. Gerentes inseriam dados falsos no sistema, liberavam empréstimos e faziam transferências para a organização. O dinheiro era convertido em imóveis, veículos de luxo e criptomoedas para dificultar o rastreamento. Os valores eles orbitavam entre as empresas que foram abertas de forma fictícia, ou seja, uma empresa simulava transações financeiras com a outra empresa que era também do grupo, para poder demonstrar que essas empresas tinham algum tipo de capacidade financeira. Na realidade, todo o dinheiro orbitava para o interesse da própria organização criminosa. Entre os alvos da operação estão o sócio fundador e CEO do grupo Fictor e o ex-sócio dele. A holding financeira, que tem sede neste prédio, entrou com um pedido de recuperação judicial em fevereiro deste ano, depois de tentar comprar o Banco Master em novembro do ano passado. A operação foi barrada pelo Banco Central, que liquidou a instituição de Daniel Vorcaro. O celular do sócio fundador do grupo Fictor, Rafael Góes, foi apreendido. A justiça quebrou o sigilo bancário do ex-sócio dele, Luiz Felipe Rubini. 47 milhões de reais foram bloqueados. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa Comando Vermelho, a segunda maior do país, usava o mesmo esquema para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Uma operação anterior que foi levada a feito pelo Ministério Público Estadual, em que esse alvo principal ele apareceu nessa operação como sendo uma pessoa que estava abrindo empresas em nome de laranjas para poder lavar o dinheiro de uma organização criminosa. A Caixa informou que colabora com as investigações e atua no combate às fraudes bancárias, estelionatos e lavagem de dinheiro. As defesas, de Rafael Góes e Luiz Felipe Rubini disseram que só vão se pronunciar depois que tiverem acesso às apurações da Polícia Federal. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quarta-feira, 25 de março de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. PM agride 2 estudantes em colégio estadual na zona sul do Rio de Janeiro. Um deles vestia camisa de Che Guevara. Não me pode. Previsão de médico é que Bolsonaro tenha alta na sexta-feira. STF decide limitar penduricalhos para o Poder Judiciário. Projeto que criminaliza misoginia, o ódio contra mulheres é criticado por deputados de direita. Na véspera de amistoso contra a França, Vini Júnior admite que seleção brasileira não é favorita na Copa. Acredito que não é a favorita pelos resultados que tivemos na eliminatória. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo da mulher morta depois de ser agredida pelo companheiro. O homem foi preso. A vendedora ambulante Simone Aparecida da Silva, de 42 anos, foi enterrada no cemitério da Saudade, na zona leste de São Paulo, sob forte comoção. Simone morreu um dia depois de ser agredida a socos pelo companheiro, Rodrigo Clécio Gomes Ferreira, de 38 anos. Eles estavam juntos há 5 anos. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas o agressor tentou impedir o atendimento.
A polícia militar teve que intervir. Foi aqui, nesta unidade de pronto atendimento, que Simone passou por exames que apontaram contusões nas costelas. Ela foi medicada e liberada. Sem condições de ir até uma delegacia, ela prestou depoimento por telefone. Para os policiais, contou que as agressões aconteciam com frequência e, com medo de morrer, pediu uma medida protetiva contra o companheiro. No dia seguinte, Simone voltou a passar mal. Foi socorrida e levada a um hospital em Itaquera, mas não resistiu. A causa da morte foi registrada como traumatismo crânioencefálico. O agressor foi preso. O caso foi registrado como feminicídio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Organização Social de Saúde Santa Marcelina, que administra a UPA Tito Lopes, abriu uma investigação para apurar por que Simone foi liberada diante da gravidade dos ferimentos. Abalada, a família pede justiça. Não tá caindo a ficha ainda. Parece que é tudo uma brincadeira, sabe? Sem graça. Eu quero que ele pague. Eu vou fazer justiça pela minha mãe. A Polícia Federal prendeu uma pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, suspeita, preste atenção, de furtar amostras de vírus de alto risco. A repórter Fernanda Trigueiro traz mais os detalhes. Fernanda, muito boa noite para você. Já se sabe que tipo de vírus ela levou e eu te pergunto mais. O que ela pretendia com isso? Boa noite. Oi, César. Boa noite para você, boa noite a todos. Nem a Unicamp, nem a Polícia Federal divulgaram qual tipo de material genético que ela levou, viu, César? Esse sigilo seria, inclusive, para não comprometer o andamento das investigações. O que se sabe até agora é que a professora argentina Soledad Palameta Miller, que dá aula na Faculdade de Engenharia de Alimentos, faz parte do Comitê de Ética e atua no desenvolvimento de vacinas, especialmente para uso veterinário. Soledad também investiga vírus que afetam aves e outros animais, monitorando riscos de transmissão para humanos. Além disso, conduz estudos sobre vírus respiratórios. A retirada ou o tráfico de material genético de um laboratório universitário representa risco grave à saúde pública e à biossegurança. Depois de passar por uma audiência de custódia, a Justiça Federal concedeu liberdade provisória à pesquisadora, que tem 36 anos de idade. Ela deve responder por suspeitas de manipulação irregular de organismos geneticamente modificados e por expor pessoas a risco. As amostras, César, todas essas amostras que foram apreendidas foram encaminhadas para análise por órgãos federais, já que foram classificadas como de nível 3 de risco, com potencial de causar doenças graves. Nós procuramos a defesa da professora, mas até agora não obtivemos resposta. Já a Unicamp, em nota, informou que instaurou uma sindicância interna para apurar o caso. César. Vamos continuar aguardando. Obrigado, Fernando. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. O caso do falso estacionamento, que terminou com 5 veículos furtados na zona oeste de São Paulo, acendeu um alerta entre os motoristas. Como identificar um estabelecimento regular e não cair nesse tipo de armadilha? Boa tarde. Posso estacionar ali na frente, por favor? Eu fico até às 17h30. Deixa a chave no contato, caso eu precise manobrar, por gentileza. Boa tarde, tudo bem? Entregar a chave e o carro na mão do manobrista já virou rotina para Bruna. O atendimento eu acho que é muito importante, né? Essa parte de vir, de receber a gente. Aqui está sempre lotado. Mas será que com isso a segurança está garantida? Neste caso que aconteceu no Butantã, zona oeste de São Paulo, os supostos funcionários de um falso estacionamento convidam os clientes a deixarem os carros num terreno cheio de veículos. Ainda entregam um papel que simula um comprovante oficial do estabelecimento. Difícil desconfiar. Quando eu cheguei, já tinha umas 4 pessoas na minha frente também entregando a chave. Como a gente faz um estacionamento? A imagem gravada pela câmera de monitoramento da rua mostra o momento em que um carro deixa o local. Segundo a polícia, quem dirigia era um dos ladrões. As investigações apontam que pelo menos 5 carros foram levados. Um deles foi encontrado abandonado no dia seguinte.
Nesse caso do falso estacionamento, surgiu uma dúvida. A seguradora do veículo deve cobrir o dano causado àquelas pessoas que tiveram o carro levado pelos ladrões? A resposta é sim. Segundo o Procon, o consumidor foi vítima de golpe e furto e, por isso, não deve arcar com o prejuízo. Como houve um dano, enfim, houve a perda do patrimônio, é preciso analisar os casos individualmente e isso depende das cláusulas. Em tese, todos devem ser ressarcidos. O Procon ainda faz um alerta aos motoristas. Antes de deixar o veículo no estacionamento, repare se o ticket traz o número do CNPJ. Se o valor está de acordo com o que normalmente é cobrado na região. Se for barato demais, desconfie. É essencial saber também se o local oferece algum tipo de seguro. Para dar uma boa segurança para o cliente, né? Para que ele se sinta seguro em deixar seu veículo. Ah, e sabe aquela história de que a responsabilidade do estacionamento não inclui nada que estiver dentro do veículo? Não tem nada disso. Aquela placa que, infelizmente, ainda verificamos muito que o estacionamento se isenta de responsabilidade, ela não vale, não tem validade nenhuma. Você, consumidor, pode e deve exigir os seus direitos enquanto consumidor. E os golpes em estacionamentos parecem ser a nova febre entre os criminosos em São Paulo. Foi preso hoje um integrante de uma quadrilha especializada no furto de veículos de luxo em serviços de valet, onde se paga para que um manobrista estacione o carro. O repórter Marco Pagetti é quem traz todos os detalhes. Pagetti, muito boa noite para você. A polícia já descobriu como é que essa quadrilha agia? Conta pra gente. Já sim, César, boa noite a você, a todos os amigos e amigas aqui no SBT Brasil. Esse grupo criminoso aproveitava a distração desses funcionários manobristas e quando eles perdiam ali a atenção, eles iam para cima das chaves que ficavam penduradas. E aí, com as chaves em mãos, entravam nos veículos e levavam os carros de luxo embora. Essa quadrilha agia principalmente em bairros nobres aqui da capital paulista e também em restaurantes, academias, spas e todo tipo de local onde as pessoas entregavam as chaves. Esse era o principal foco dessa quadrilha. O homem preso hoje é Gabriel Silva Tanan, que já tinha passado outros 4 anos preso por roubo de veículos. A polícia teve acesso a câmeras de segurança que mostram toda a dinâmica do crime. E na casa do Gabriel foram encontradas roupas iguais às que ele usava durante os furtos. As autoridades afirmam que pelo menos 4 veículos foram roubados por essa quadrilha. 2 deles já foram localizados. E olha, tá difícil de acreditar em estacionamento irregular. E até nos regulares, o consumidor acaba tendo algum tipo de insegurança, César. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pelas informações, Pagetti. Um ótimo dia a você e a todos de São Paulo. Um dia de fúria na região metropolitana de Porto Alegre. Veja bem, um médico de 60 anos foi preso depois de atropelar 6 pessoas no intervalo de 1 hora. Na sequência, ele tentou matar o próprio irmão. É para a capital gaúcha que nós vamos agora conversar com a Aline Schneider. Aline, boa noite. A polícia já tem uma explicação para tudo isso ou ainda não? Conta pra gente. Oi, César. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A polícia acredita que os atropelamentos foram intencionais porque eles aconteceram numa sequência, mas em locais diferentes. 6 pessoas foram atropeladas. Até o irmão do motorista foi vítima. Câmeras de segurança mostram que o condutor mudou a trajetória do carro para atingir os pedestres. As vítimas destacaram esse comportamento também em depoimento à polícia. Em uma única rua, o idoso atropelou 4 pessoas. No caso mais grave, o pedestre teve diversas fraturas. Num outro momento, na contramão, o motorista tentou atropelar uma mulher com uma criança no colo. Após cometer os crimes, o condutor, que é médico, invadiu a casa do irmão de 76 anos e tentou matá-lo jogando o carro contra o familiar. O médico, que está preso, foi indiciado por tentativa de homicídio. A defesa dele não retornou ao nosso contato.
Esse caso aconteceu no Vale dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre. César. Que loucura. Obrigado pelas informações, pelas explicações, Aline. Uma ótima noite a você, a todo o povo gaúcho e também da região sul do nosso país. Eu quero chamar a sua atenção agora para essas imagens que nós vamos apresentar para você agora. Veja aqui no telão. Um policial militar agrediu 2 estudantes dentro de um colégio estadual na zona sul do Rio de Janeiro. Você está acompanhando aqui junto comigo. Um deles usava uma camiseta de Che Guevara, famoso guerrilheiro comunista. O caso aconteceu durante um protesto de movimentos estudantis. Representantes de uma associação foram até a escola para apurar as denúncias de assédio sexual, mas foram impedidos de entrar pela direção que acionou a polícia. Acompanhe todos os detalhes agora na reportagem. As imagens que viralizaram nas redes sociais foram gravadas dentro do colégio. No vídeo, é possível ver uma discussão entre um estudante e o policial militar. Em poucos segundos, uma jovem se aproxima e tenta intervir. Não me pode, não me pode. É neste momento em que o agente desfere 2 tapas na estudante e a camisa dela é rasgada. Um terceiro aluno aparece na cena. Ao tentar ajudar a colega, é agredido com um soco no rosto e cai no chão. O agente volta até a outra aluna e dá mais um tapa na vítima. Os 3 envolvidos no ocorrido são representantes de estudantes das escolas públicas do Rio e teriam vindo até esta unidade estadual, no Largo do Machado, na Zona Sul, para verificar denúncias de assédio no colégio. Um ato foi organizado na parte externa, mas quando eles entraram na instituição, uma confusão começou. A gente foi solicitado por estudantes da escola a organizar essa luta, porque muitas estudantes estão desconfortáveis de ir para a aula com o caso desse assédio. O policial militar que aparece na filmagem é um subtenente do batalhão de choque. No momento do ocorrido, na manhã desta quarta, ele estava de serviço no programa Segurança Presente em Laranjeiras. A PM informou que o militar foi identificado e determinou que um procedimento seja instaurado para apurar a conduta do agente. Os alunos e o militar foram encaminhados para a delegacia do Catete, também na Zona Sul, que investiga o caso. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação lamentou o ocorrido e disse que vai prestar todo o apoio necessário aos estudantes e os familiares. A pasta destacou que acionou a Polícia Militar durante o protesto de forma preventiva, com o objetivo de garantir a segurança de todos. Uma criança de apenas 2 anos está internada na UTI de um hospital no interior de São Paulo depois de ter sido picada por um escorpião. A cada 10 minutos, para que você tenha uma ideia, um caso foi registrado no estado apenas no ano passado. Em São José do Rio Preto, no interior paulista, um menino de 2 anos foi picado enquanto brincava no quintal de casa. A criança foi levada até a UPA, mas devido à gravidade do estado de saúde, precisou ser transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. O menino recebeu o soro antiescorpiônico e continua internado na UTI do hospital. André é vizinho da família da criança. Na casa dele já foram encontrados pelo menos 9 escorpiões. Frequentemente vai achando na sala, na varanda, muitas vezes no quarto, no meio das roupas. E por mais que limpa, não tem jeito. Em 2025, houve mais de 52 mil ataques no estado de São Paulo, uma alta de 25% em comparação com 2024, quando mais de 42 mil pessoas foram picadas. Assim que ocorre um acidente, uma picada, o desenvolvimento dos sintomas acaba sendo muito rápido, né? Então começa com uma dor local da picada, essa dor vai se espalhando, né? Começa a ter depois complicações até cardíacas, né? O coração pode alternar os batimentos, pode ter problemas respiratórios. As crianças e os idosos são os mais vulneráveis. Em caso de acidentes, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente para avaliar a necessidade do uso do soro. Pode apresentar vômito, pode apresentar uma taquicardia, falta de ar.
Os escorpiões costumam se abrigar em locais escuros e úmidos, como madeiras e tijolos. Manter os quintais limpos e tomar alguns cuidados ajudam a prevenir acidentes. Evitar lixo acumulado, né, qualquer tipo de resíduos, manter sempre acondicionados em sacos plástico, né, sacos de lixo. Por quê? Porque o lixo aberto ele atrai barata, que é o principal alimento para escorpião. Me permita te fazer uma pergunta. Você que nos acompanha, tem alguma conta pendente que está tirando o seu sono? Olha, saiba que você não está sozinho não. Mais da metade dos adultos brasileiros está inadimplente. Em São Paulo acontece um feirão para quem quer negociar dívidas e limpar o nome. Rafael está com o nome negativado há quase 5 anos. O motivo? Cartão, vai gastando aqui, gasta um pouco ali, aí não consegue pagar, vai acumulando, vem parar aqui no feirão. A Cássia está pagando uma dívida que nem é dela. Foi uma amiga, pediu o cartão me emprestar, ela não emprestei, infelizmente não pagou. Aí eu tenho que pagar agora. No centro de São Paulo, o movimento começou cedo na tenda do feirão do Limpanome Serasa. Tem gente que veio em busca de desconto e principalmente de um recomeço. É triste, viu, você ter o nome sujo por consequências da vida, assim. Você não quer, nenhum ser humano quer isso, é ruim. A primeira coisa que eu vou fazer é trocar minha geladeira. Eu tô sem geladeira e eu não consigo comprar uma geladeira por causa do nome sujo. Mais da metade dos adultos brasileiros está com o nome negativado. Segundo o mapa da inadimplência da Serasa, o país tem quase 82 milhões de pessoas endividadas. São mais de 332 milhões de dívidas em aberto, um volume que cresceu mais de 40% em 10 anos. E a dívida não só aumentou em quantidade, mas também no bolso. O valor médio por pessoa passou de cerca de R$ 5.800 para quase R$ 6.600. O cenário é resultado de uma combinação perigosa: juros altos, desemprego, pressão da inflação e mais acesso ao crédito, muitas vezes sem planejamento. Só no estado de São Paulo são quase 20 milhões de pessoas negativadas e mais de 95 milhões de dívidas em aberto. Pela primeira vez, o atendimento presencial do feirão vai durar 8 dias, inclusive no fim de semana. Além de negociar as dívidas, o consumidor também recebe orientação para não voltar a ficar no vermelho. Qual o gasto fixo, o gasto variável, o quanto ele ganha por mês, o quanto ele pode despender de dinheiro para, de fato, ele conseguir pagar o que ele está fazendo de negociação aqui. A gente fala para eles que não adianta pagar a dívida se você vai voltar a dever depois. E será que deu certo a negociação da NET? Estou saindo com o nome limpo. Agora, amiga, o que é que você vai fazer que você me disse ali? Comprar uma geladeira nova. Olha, nos últimos 4 meses, 22 pessoas morreram vítimas das chuvas que atingiram o estado de São Paulo. No município de Mirandópolis, no noroeste paulista, foi encontrado hoje o corpo de um idoso que desapareceu em uma enxurrada. O corpo de José Bezerra da Silva, de 66 anos, foi encontrado após 16 horas de buscas. Ele desapareceu na tarde de terça-feira após cair nesse bueiro durante uma chuva forte. Eu estava trabalhando e algum colega dele em volta aqui da região onde ele morava me mandou mensagem e imediatamente me ligou e falando que ele tinha sido levado para uma enxurrada. Vim para acompanhar os procedimentos e para dar um enterro digno para ele, né? Ele era um homem muito bom, ele tinha um coração muito bom, sabe? Seu José havia ido a um bar no fim da rua quando começou a chover e, ao tentar retornar para casa, acabou sendo arrastado pela enxurrada. Uma escola ficou alagada e pelo menos 15 casas foram vistoriadas preventivamente. Essa região que é onde sofreu e teve esse acidente é uma área que já há muitos anos sofre com isso. Então a nossa preocupação é tentar amenizar isso aí. Uma forte chuva provocou destruição em Manaus na tarde desta quarta-feira. Um redemoinho se formou sobre o Rio Negro e assustou quem estava próximo às embarcações. Imagens feitas por testemunhas mostram o fenômeno avançando pelo rio. Até agora não há registro de feridos. Na capital amazonense, ruas foram tomadas pela água. Um deslizamento de terra destruiu
parte de casas. A Prefeitura de Manaus informou que a cidade está em alerta severo para alto risco de alagamentos. O governo federal fez uma reunião com representantes dos caminhoneiros para evitar uma nova crise no transporte de cargas. O encontro conseguiu suspender, pelo menos por enquanto, a ameaça de greve, mas a pressão continua. As lideranças da categoria foram recebidas no Palácio do Planalto. O encontro com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência aconteceu em meio ao recuo sobre uma possível paralisação dos caminhoneiros, que cobram respostas para a alta do diesel. Os caminhoneiros não podem pagar o preço da irresponsabilidade e da ganância dessas distribuidoras que estão aumentando o preço artificialmente, mesmo com a isenção do PIS/COFINS pelo presidente Lula. Da mesma forma, os caminhoneiros não podem pagar o preço da omissão de determinados governadores. Ao falar em omissão de governadores, Boulos se refere à proposta do governo de zerar o imposto estadual sobre o diesel, com compensação financeira da União, uma espécie de subsídio para tentar segurar os preços. Mas essa medida depende de um acordo com os governadores, o que ainda não aconteceu. Este especialista em finanças públicas diz que a proposta pode não ter efeito imediato nas bombas. Não tem uma garantia de que aquela subvenção dada pelo governo vai se transmitir ao longo da cadeia produtiva do petróleo e chegar no consumidor final de forma plena. Então, existe uma preocupação por parte do governo, evidentemente, de que aquela redução de tributo na ponta acabe resultando em insuficiência do ponto de vista de estancar o aumento do preço. Se antes a preocupação do Planalto era evitar uma greve nas estradas, agora a disputa se desloca para o Congresso. Os olhares dos caminhoneiros se voltam para os parlamentares com receio de mudanças na medida provisória enviada pelo governo. No texto, ao mesmo tempo em que o Executivo endurece as regras para garantir o piso mínimo do frete, as punições passam a ser mais duras e a fiscalização das empresas de transporte acontece já na contratação do serviço. O governo fez a parte dele, né? Ganhamos uma batalha. A guerra é logo ali na frente. É com nossos deputados, vamos ver que lado que eles vão estar. Se eles vão estar do lado dos caminhoneiros, do povo brasileiro ou das grandes empresas, dos grandes embarcadores. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta hospitalar na próxima sexta-feira. Bolsonaro segue internado em Brasília, tratando um quadro de pneumonia. Nós vamos até a capital federal falar com a repórter Vitória Mello para saber qual o quadro atualizado de saúde do ex-presidente. Conta pra gente, Vitória. Boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. Segundo a equipe médica, o ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou melhora clínica e deve deixar o hospital na próxima sexta-feira, assim que concluir o tratamento com antibiótico. Bolsonaro, que está internado neste hospital particular de Brasília desde o dia 13 de março, após passar mal na Papudinha. Ele foi diagnosticado com pneumonia decorrente de broncoaspiração e chegou a ficar 10 dias na UTI. Na última segunda-feira, depois de apresentar melhora, foi transferido para um quarto. Um dia antes do anúncio da alta, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a prisão domiciliar humanitária por 90 dias, considerando o estado de saúde do ex-presidente, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. A residência de Bolsonaro já está sendo adaptada, segundo o médico do ex-presidente, com uma estrutura completa para o tratamento, incluindo o acompanhamento de profissionais de saúde 24 horas por dia. César. Obrigado pelas informações, Vitória. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Nas últimas semanas, nós temos mostrado como a guerra no Oriente Médio afeta o bolso de bilhões de pessoas mundo afora, inclusive aqui no Brasil. Mas também ao outro lado da moeda, tem gente, muita gente lucrando, e olha, muito, com a especulação financeira em torno desse conflito. Um caso em particular chamou inclusive a atenção e investidores apostaram o equivalente a 3 bilhões de reais
em contratos de venda de petróleo, minutos antes de o presidente americano Donald Trump anunciar negociações com o Irã, que fizeram com que o preço do barril despencasse. A Casa Branca nega que algum grupo tenha recebido informação privilegiada. Da Nova Zelândia ao Quênia, da Índia às Filipinas, o mundo inteiro está sentindo. Nós podemos não estar sendo bombardeados, mas somos atingidos pela pobreza e fome por conta da alta do petróleo, diz o manifestante filipino. O preço subiu inclusive para os revendedores. Mas como controlar aqueles que querem aumentar ainda mais seus lucros com desespero alheio? A receita grega foi colocar um limite até que essa crise passe. Postos não podem lucrar mais que 12 centavos por litro de gasolina. E a margem de lucro dos supermercados não pode ser maior do que a do ano passado. A lógica da Grécia não é impedir o lucro, é impedir o abuso. Quando a oferta de um determinado produto é limitada, a tendência é que o preço suba. Isso é lógico, natural, fácil de entender. Mas quando os preços são influenciados pelo que os negociadores acham que vai acontecer, nem tudo é muito óbvio. É quando os caminhos mudam e abrem-se as portas da especulação. E quando tem petróleo envolvido, isso mexe com a vida de todo mundo. E claro, movimenta muito dinheiro. Quando a maior bolsa de valores dos Estados Unidos foi aberta na última segunda-feira, às 9h30 da manhã, algo pouco comum tinha acontecido. Uma reportagem do jornal britânico Financial Times mostrou que entre 6h49 e 6h50 da manhã foram fechados 6.200 contratos para venda de petróleo, ao custo de quase 600 milhões de dólares, mais de 3,5 bilhões de reais. Menos de 15 minutos depois, o presidente dos Estados Unidos publicou uma mensagem anunciando conversas produtivas com o Irã, algo que ele repetiu durante o dia. A sinalização de que a guerra declarada por ele poderia acabar fez o preço do petróleo baixar. Quem vendeu mais caro, pouco antes da mensagem de Trump, ganhou muito dinheiro. A suspeita de que alguém teve informação privilegiada foi refutada pela Casa Branca. No mesmo dia, o governo do Irã afirmou que não havia conversa nenhuma com os norte-americanos e reforçou a acusação de manipulação de mercado. A reportagem do Financial Times diz que não é possível identificar se a operação definida como incomum por especialistas do mercado financeiro foi feita por um ou vários grupos. Cada declaração, cada mensagem publicada por alguém que ocupa o cargo de presidente dos Estados Unidos pode definir quem vai ficar mais ou menos rico especulando no mercado financeiro. Além, claro, de afetar a vida de milhões. Para quem especular tem outro sentido. É o exercício de imaginar se vai dar para comprar o básico e pagar todas as contas. O Irã rejeitou o plano de paz dos Estados Unidos, apresentou uma contraproposta e afirmou que o fim da guerra não será ditado por Donald Trump. A ONU alerta que o conflito está fora de controle e pode se alastrar. Enquanto isso, os bombardeios continuam no Oriente Médio. A guerra que há dias extrapolou as fronteiras do Irã provoca imagens como estas. A fumaça é de mais um bombardeio israelense no sul do Líbano. Na capital Beirute, clínicas móveis montadas em carros foram espalhadas pela cidade. Médicos e enfermeiros estão visitando escolas que servem como abrigo aos moradores deslocados por causa do conflito. Tudo é medo e ansiedade, pressão. Você tem seu filho, filha, netos, temo por todos, diz Shahira, que precisou deixar a própria casa. Israel afirma que vai aniquilar o Hezbollah e, em outra frente de batalha, continua trocando ataques com os iranianos. Em Teherã, depois de quase um mês de conflito, a liderança da Guarda Revolucionária do Irã segue afirmando que não há diálogo com os Estados Unidos. Vocês não vão ver o preço do petróleo como antes, até que se deem conta que a estabilização do valor é determinada pelas nossas forças armadas, disse o porta-voz da Guarda, insistindo na pressão econômica como arma.
Segundo a Press TV, ligada à mídia estatal iraniana, o regime dos ayatolás rejeitou o plano de paz de 15 pontos enviado pelos Estados Unidos. O governo considerou a proposta excessiva e desconectada da realidade e afirmou que Donald Trump não vai ditar os rumos do conflito. Além disso, ainda de acordo com a publicação, o Irã apresentou uma contraproposta com 5 condições para o fim da guerra, incluindo reparações pelos danos causados e a garantia da soberania iraniana sobre o Estreito de Hormuz. Mesmo com propostas diferentes e a possibilidade ainda pequena de resolução deste conflito no horizonte, o barril do petróleo Brent, considerado referência para o mercado mundial, continuou a ser negociado abaixo dos $100, seguindo uma tendência de freio na escalada dos preços nos últimos dias. Nesta quarta-feira, aqui no centro do poder norte-americano, houve mais uma ameaça aos iranianos. Não há motivo para haver mais mortes e destruição, mas se o Irã não aceitar a realidade do momento, o presidente Trump vai garantir que eles sejam atingidos tão fortemente quanto nunca antes visto, declarou a porta-voz da Casa Branca. De volta ao Brasil, as investigações sobre o Banco Master avançam com a negociação de novas delações. Ao mesmo tempo, o impasse sobre a prorrogação da CPMI do INSS e a pressão por uma nova comissão parlamentar de inquérito aquecem o clima no Congresso Nacional. Fabiano Zettel, preso no mesmo dia do cunhado Daniel Vorcaro, trocou de defesa e passou a negociar um acordo de colaboração premiada. Apontado como possível operador do esquema do Banco Master, ele agora é representado por Celso Vilardi, o mesmo advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A negociação avança para um modelo de delação coletiva, que pode envolver diferentes investigados do caso. Entre eles estariam o banqueiro Daniel Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, e o empresário João Carlos Mansur, dono da Reag Investimentos. O acordo é articulado com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. No Congresso, as investigações sobre o Master ainda enfrentam resistência. Perto do fim dos trabalhos, a CPMI do INSS começou a se debruçar sobre o suposto envolvimento do banco nas fraudes contra aposentados e pensionistas. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prorrogação da comissão por até 120 dias e deu 48 horas para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, se manifeste. O prazo termina na quinta-feira, mas Alcolumbre deve aguardar, já que no mesmo dia a decisão será votada pelo plenário do Supremo. Em meio ao impasse, parlamentares do PT pediram o afastamento do senador Carlos Viana da presidência da CPMI. A alegação é de possível conflito de interesses por uma suposta relação próxima com pessoas investigadas pelo colegiado. Viana não quis comentar o assunto. Já senadores da oposição buscam a instalação de uma CPI própria do Banco Master, que está travada. O requerimento de criação conta com 51 assinaturas, mas depende da leitura em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Diante disso, os parlamentares decidiram acionar o Supremo para garantir o início dos trabalhos. É uma vergonha isso. O Senado já era para ter aberto, porque trata-se da maior fraude do sistema financeiro do Brasil, da história do Brasil. O Brasil apresentou hoje o primeiro Gripen montado no país. É a primeira nação latino-americana a construir um caça supersônico. A cerimônia de lançamento no interior de São Paulo contou com a presença do presidente Lula. Com a pompa que o evento merece. Foi assim que o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Defesa José Múcio Monteiro Filho e o comandante da Aeronáutica, o tenente brigadeiro do ar Marcelo Damasceno, batizaram o primeiro caça supersônico produzido no Brasil. O F-39E Gripen é fruto de uma parceria entre a brasileira Embraer e a sueca Saab,
que em 2013, durante o governo Dilma Rousseff, venceu a concorrência para a renovação de caças brasileiros. As primeiras 11 aeronaves foram feitas na Suécia, mas graças ao acordo de transferência de tecnologia, 15 devem ser produzidas no Brasil e a primeira já está pronta. A indústria da defesa é um seguro para a soberania nacional e é a vanguarda do desenvolvimento industrial. Em pouco mais de 15 metros de comprimento cabem 350 metros de tubulação, 45 quilômetros de cabeamento, 22.500 itens. O caça pesa 16 toneladas e meia, tem 10 pontos de fixação de cargas externas, como mísseis e bombas. O Brasil passa a ser o único país da América Latina a fabricar aviões supersônicos, ou seja, que voam a uma velocidade que supera a do som. A apresentação foi na unidade de montagem da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O projeto Gripen inclui, ao todo, 36 aeronaves, ao custo de 4 bilhões de dólares, o equivalente hoje a quase 21 bilhões de reais. Gera 2.000 empregos diretos e 10.000 indiretos. Mais de 350 funcionários da empresa brasileira e também da aeronáutica receberam treinamento na Suécia. O conhecimento adquirido é compartilhado agora com outros brasileiros, mas não deverá se restringir ao consumo interno. Esta planta de Gavião Peixoto está plenamente preparada para fabricar novos Gripens para outros países. Estamos fortemente engajados no sucesso do programa em futuras exportações, incluindo oportunidades na Colômbia e em outros mercados. A apresentação do primeiro caça F-39E Gripen fabricado em solo brasileiro acontece num momento de mudança da ordem mundial, com casos de ameaças e também de invasões de territórios. Para um país pacífico como o Brasil, os investimentos em defesa são considerados necessários e não visam o conflito, mas o fortalecimento da soberania nacional. A paz é um período entre duas guerras, né? Então nós precisamos cada vez mais estarmos atentos a isso, né? O país é pujante, é grande, é rico, e as Forças Armadas têm que se ocupar essencialmente para aquilo que elas se destinam, a defesa do nosso país. Os primeiros caças recebidos estão na base aérea de Anápolis, em Goiás, de onde decolam para o controle do espaço aéreo. Eles voam a uma velocidade máxima de 2.470 km por hora. Para se ter uma ideia, fazem de Anápolis a Brasília em apenas 4 minutos. Lula publicou um vídeo mostrando um caça escoltando o avião presidencial. É um dos fabricados na Suécia, igual ao apresentado nesta quarta-feira e produzido no Brasil. Você que está interceptando o nosso voo aqui, por favor, nos proteja, que esse avião aqui é o avião da paz. Eu chamo a sua atenção agora para a informação que nós vamos trazer. Em 2025, o salário médio dos juízes do Brasil foi de quase R$96 mil. Você deve estar se perguntando, César, como isso é possível se o teto do funcionalismo público, ou seja, o máximo que se pode pagar a um servidor público, é de pouco mais de R$46 mil, conforme você confere no nosso telão. Esse salto acontece por causa dos chamados penduricalhos que turbinam os salários do judiciário. Hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, reduzir essas distorções e proibiu uma série de benefícios que eram concedidos, como auxílio peru, auxílio combustível, auxílio moradia, auxílio alimentação. A ideia é gerar uma economia aos cofres públicos até que o Congresso faça uma lei sobre o tema. Veja a seguir na reportagem da Paola Cuenca. 11 processos diferentes, mas que tratam de pagamentos a servidores de carreiras do direito, foram reunidos para serem julgados em conjunto. Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, relatores das ações, apresentaram um único voto, lido por Gilmar. A marcha da insensatez nos levou à necessidade de arrostarmos esse desafio, de chamarmos a atenção do CNJ, chamarmos a nossa atenção, de fazermos uma profunda crítica e autocrítica desse sistema. O grupo propôs que as chamadas verbas indenizatórias passem a ter um teto próprio, de 35% do salário dos ministros do Supremo.
Hoje, essa porcentagem representa aproximadamente R$ 16.200, ou seja, um juiz que já ganha o máximo permitido em lei, cerca de R$ 42 mil, ainda poderia acumular no mês em diárias de viagem e ajuda de custo de mudança, por exemplo, cerca de R$ 16 mil, formando assim um valor bruto na folha de pagamento de R$ 58 mil. Apesar dos altos valores, os ministros projetam que as regras gerem economia para o poder público. Isso acarretaria, somado ao Ministério Público e todos os ramos da Justiça, 7 bilhões por ano de economia se a proposta apresentada for aprovada. Os magistrados ainda apontaram que muitos dos penduricalhos pagos atualmente têm servido como compensação à falta de reajustes salariais. Neste caso, os ministros determinaram que seja adotado um quinquênio nas carreiras da magistratura. A cada 5 anos, servidores teriam 5% de ganho na folha, limitado mais uma vez a 35% do valor pago a ministros do STF. As regras propostas pelo Supremo valerão até que o Congresso Nacional vote uma lei que defina quais verbas indenizatórias poderão ser pagas e de quais formas. Até lá, os ministros também determinaram a suspensão imediata de uma série de penduricalhos não previstos na Constituição. Auxílios natalinos, auxílio combustível, gratificação por encargo de curso ou concurso, indenização por serviços de telecomunicação, auxílio natalidade, auxílio creche. A unanimidade em torno do assunto foi construída nos bastidores. Nas últimas semanas, uma comissão formada pelo STF atuou com outros poderes para mapear os penduricalhos e fazer um grande diagnóstico do tema. Nesta quarta, os ministros ainda se reuniram para um almoço antes do julgamento para chegar ao consenso. Estratégia que tem sido cada vez mais comum em casos de grande repercussão. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que pretende recorrer da decisão que o tornou inelegível até 2030. A determinação é do Tribunal Superior Eleitoral. Por 5-2, o plenário do TSE condenou o ex-governador por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição em 2022. Com esse resultado, Cláudio Castro ficará inelegível pelo prazo de 8 anos a contar da eleição de 2022. O ex-governador renunciou ao cargo na última segunda-feira. Uma pesquisa do IBGE com quase 120 mil alunos de escolas públicas e particulares traz um raio-x do que os adolescentes pensam da vida. E o resultado é preocupante. Uma fase de descobertas e questionamentos, e frequentemente de angústia. Eu boto muita pressão em mim e eu me comparo muito com as minhas amigas, com as minhas colegas, então eu fico muito triste. E as mulheres, principalmente, também sentem mais sensibilidade por conta, dos hormônios. Então a gente acaba ficando mais sensível, a gente chora mais. A adolescência é uma época de mudanças hormonais, estéticas e de comportamento. Uma etapa da vida muitas vezes marcada por frustrações. O IBGE traz um retrato do que alunos de 13 a 17 anos sentem. Mais do que apresentar números, o estudo pode ajudar os orientadores nesse momento de tanta transformação para os jovens. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar revela os conflitos que mais merecem atenção. Quase 13% dos alunos ouvidos relataram sofrer o chamado cyberbullying, ataques virtuais na internet. E mais de 40% afirmaram que não estavam satisfeitos com a própria imagem corporal. Os indicadores são mais alarmantes entre as meninas. O sentimento de tristeza, que surge quase sempre ou na maioria das vezes, afetava 41% delas e 16% dos meninos. 1 em cada 4 considerava que a vida não vale a pena ser vivida, mais que o dobro dos meninos. As meninas são mais vulneráveis porque elas acabam tendo uma cobrança muito maior física, de comparação. Elas são mais amadurecidas, então com isso também elas têm uma percepção de mundo muito mais além do que os meninos.
Este psiquiatra ressalta: os pais precisam buscar ajuda profissional e manter diálogo com os filhos. E ficar muito ligado com os sinais de alerta. Então, alteração de apetite, alteração de sono, redução de desempenho escolar, o isolamento social devem chamar a atenção. Nada de julgamento, nada de repressão. A gente precisa escutar com empatia. Essas estudantes acreditam que os problemas fazem parte da vida e não devem ser escondidos. Eu acho que é bom extravasar as coisas que você está sentindo. A gente tem muito ainda para viver, ainda mais as pessoas que querem sair da escola, se formar, fazer vestibular. E nos Estados Unidos, a Alphabet, empresa controladora do Google, e a Meta, dona do Facebook e do Instagram, foram consideradas culpadas pelo vício de adolescentes em redes sociais. Em decisão inédita, o Tribunal de Los Angeles considerou que as empresas contribuem para uma crise de saúde mental entre os adolescentes. Foi estipulada uma multa equivalente a 22 milhões de reais para a Meta e 9 milhões de reais para o Google. A Meta afirmou que discorda da decisão e avalia as opções legais para recorrer. O Google ainda não se manifestou. Depois do Senado Federal aprovar o projeto de lei que criminaliza a prática de misoginia, condutas de ódio contra as mulheres, os parlamentares da direita anunciaram que vão trabalhar para barrar a proposta na Câmara dos Deputados. A ofensiva ganhou força nas redes sociais horas após a aprovação do texto, ainda na noite desta terça. O deputado Nicolas Ferreira prometeu intensificar o trabalho para derrubar o que chamou de aberração que foi aprovada no Senado. Apesar das críticas ao texto, o projeto foi aprovado por unanimidade com adesão de 67 senadores. Inclusive, nomes fortes da direita votaram a favor, como o Damares Alves e o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. E aí, eu acredito que tenha muita questão, assim, ano eleitoral, vai haver uma narrativa de que esses homens estão votando contra as mulheres. Eu vou lutar muito para esse projeto não ser aprovado aqui na Câmara. Para a deputada Jandira Fegali, da base governista, a Câmara deveria confirmar o texto do Senado. É muito importante que a gente avance na tipificação da misoginia, não apenas como injúria, não apenas como difamação, porque exatamente é a base do ódio e da aversão às mulheres que gera o feminicídio. A proposta aprovada no Senado muda a lei do racismo e inclui a misoginia entre os crimes de discriminação ou preconceito. Hoje, na maioria das vezes, atitudes de ódio contra as mulheres são classificadas pela Justiça como delitos de injúria e difamação, com penas mais brandas. Equiparada ao racismo, a misoginia poderá ser punida com penas de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. O crime passa a ser inafiançável e imprescritível. Isso tudo se houver a aprovação na Câmara. Especialistas ouvidos pelo jornalismo do SBT apontam que o projeto pretende endurecer as penas para quem disser frases como: "Você não tem qualificação porque você é mulher. Só podia ser mulher. Você nunca vai conseguir esse emprego. Mulher é burra mesmo. Deve estar saindo com o chefe." As mulheres não podem ser agredidas verbalmente, moralmente. A lei, sendo mais dura, mais rígida, ela faz com que as mulheres não sejam agredidas. Preste atenção agora neste verdadeiro absurdo. Com a carteira de habilitação vencida há mais de 2 anos, um senador de São Paulo fugiu da polícia em um carro sem placa e ainda ameaçou agentes ao ser parado. Como se não bastasse, Alexandre Luiz Giordano, do Podemos, usavam veículos com giroflex, como é chamado aquele dispositivo de luzes azuis e vermelhas comum em viaturas. Ao ser parado na zona norte da capital paulista, percebeu que agentes estavam gravando a abordagem e ameaçou os policiais. Os PMs relataram que pediram a documentação, mas que o pedido foi negado. O senador foi então autuado por conduzir o veículo sem placas, dirigir com habilitação vencida e uso irregular de luzes. O senador e o veículo foram liberados. Procurada, a equipe do parlamentar
ainda não se pronunciou. Uma infestação de ratos tem tirado o sossego dos moradores de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Centenas de pessoas mudaram a rotina por conta da presença dos roedores nas casas. Essas imagens mostram a infestação de ratos. É muito nojento, tem que cuidar, é perigoso, transmite muita doença. Os animais teriam sido responsáveis por este buraco na calçada. Os moradores afirmam que o problema começou há mais de 2 anos após a instalação de uma empresa de reciclagem na região. Essa moradora, que prefere não se identificar, conta que já recolheu dezenas de ratos mortos no quintal da casa dela após colocar veneno. Mais de 50 para mais até, porque todos esses dias aí é muitos e muitos ratos. Dá medo de ver eles vindo assim, que eles nem têm medo da gente mais. Eles vêm avançando. Olha, não dá para sair de casa. A Prefeitura de Bento Gonçalves afirma que notificou 3 estabelecimentos de reciclagem. Os locais foram proibidos de receber resíduos por 15 dias. As empresas foram orientadas a realizar adequações, como limpeza geral da área e controle da presença de roedores, para reduzir a proliferação dos animais. Também foram adotadas medidas como limpeza de bueiros e aplicação de veneno. O buraco na calçada foi tapado. É multifatorial, então a gente tem a questão da segregação do lixo pelos moradores, né? Ali também tem uma questão da mata ao redor, que pode também corroborar com essa situação, então a gente pode deixar uma questão multifatorial. A Vigilância Ambiental orienta a população buscar uma unidade de saúde em caso de sintomas de doenças. Eles se alimentam de lixo, se alimentam de restos de alimento e, por estarem lá no esgoto, eles podem carregar não só parasitos, como também bactérias e vírus. Josefina espera que o problema seja resolvido logo. Eu moro 46 anos aqui e é um bairro muito bom para morar, perto de tudo, acesso de tudo, mas esses ratos nunca tinham acontecido. Uma suspeita de bomba na esplanada dos ministérios em Brasília mobilizou equipes de segurança. Uma sacola foi encontrada na área externa do bloco, onde funciona o Comando da Aeronáutica. Equipes do Batalhão de Operações Especiais foram enviadas ao local e descartaram a possibilidade de ser uma bomba. O suspeito de abandonar o pacote já foi identificado. E agora vamos falar de futebol. A seleção brasileira já está em Boston, nos Estados Unidos, onde vai enfrentar a França em um amistoso. Antes da viagem, o treinador Carlo Ancelotti teve mais uma baixa no time. Fundada em 1630, Boston é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos, um polo de excelência acadêmica. Foi aqui também que começaram os movimentos decisivos da Revolução Americana. Mas agora é a vez do futebol entrar em cena. E se o futebol fosse termômetro, o Brasil chegaria para o amistoso contra a França fervendo. Depois de 3 dias de treinos, sob o sol de quase 30 graus em Orlando, a seleção muda completamente de cenário e de clima. Aqui em Boston, a seleção brasileira ganha um adversário a mais, o frio. Nesta quinta-feira, quando a bola rolar, a sensação térmica deve girar em torno dos 7 graus. Um teste de peso. Afinal, do outro lado está uma das seleções mais fortes do mundo. Finalista nas 2 últimas Copas, a França chega mais uma vez entre as favoritas. No último treino do Brasil, antes da partida, mais uma baixa para Carlo Ancelotti. O zagueiro Marquinhos sentiu dores no quadril e nem viajou com a delegação. O treinador confirmou 3 dos 4 titulares para a defesa: Wesley, Douglas Santos e Léo Pereira, convocado pela primeira vez e pronto para estrear pela seleção. Já o ataque terá força máxima, mas sem novidades. Nestes meses hemos pensado qual é o modelo de jogo melhor para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores, e pensamos que o modelo de jogo que queremos plantear é um modelo de jogo com 4 na frente. Neste quarteto, Vinícius Júnior é presença garantida no time de Ancelotti. Uma parceria desde os tempos de Real Madrid. O grande desafio agora é repetir a dose na seleção,
que, segundo Vini, não é a grande favorita ao título. Acredito que não é a favorita pelos resultados que tivemos na eliminatória, mas o peso da camisa, o peso dos jogadores que nós temos aqui. Eu imagino que todo mundo queira que eu seja um dos protagonistas. Eu sempre estou preparado para todos os desafios da minha carreira. Já joguei uma Copa do Mundo, então tenho experiência e não quero voltar a perder. Numa cidade marcada por grandes confrontos da história, um novo capítulo começa a ser escrito. Esse com a bola nos pés e com duas potências do futebol mundial medindo forças. O novo uniforme da seleção brasileira para essa Copa de 2026, que você vai acompanhar junto com a gente aqui no SBT, nem entrou em campo e já está dando o que falar. A expressão "vai brasa", aplicada na camisa, gerou uma discussão muito além das 4 linhas. Será que o torcedor aprovou? No campo, o talento de sempre. Na arquibancada, o grito da torcida ganha um novo jeito. O Vai Brasa estampado no uniforme surgiu como uma tentativa de aproximar a seleção do torcedor, usando uma linguagem mais descontraída. Só que a recepção não foi exatamente uma goleada. Ridículo, totalmente sem noção. Inventar moda agora, claro que o público não vai gostar. Não é brasa, é Brasil, né? A internet, claro, também reagiu. Em poucos minutos, a expressão virou alvo de comentários. Teve quem adotou a ideia e quem não gostou nem um pouco. Esta internauta reclamou: quem fala brasa é campeonato de churrasco? O termo chegou a ser usado pelo Comitê Olímpico Brasileiro em 2024. Agora, a Confederação Brasileira de Futebol tenta emplacar a marca. Quando o assunto é seleção brasileira, qualquer mudança costuma gerar discussão. O brasileiro que leva a sério o futebol está analisando esse novo apelido. Para muitos, falta aquela conexão emocional que só o tempo constrói. Afinal, o uniforme é mais do que uma vestimenta, carrega história. O tom das cores e um detalhe no segundo uniforme também chamaram a atenção. A marca do Michael Jordan na camisa me incomoda muito mais do que propriamente o brasa. Porque o Michael Jordan, embora seja um cara emblemático para todos, mas é um esporte que não é o futebol. O teste real acontece nesta quinta-feira em um amistoso contra a França nos Estados Unidos. E quem sabe, no fim da competição, o brasa não vire a marca de um Brasil campeão depois de 23 anos. Acho que é uma polêmica bem vazia que a gente não devia problematizar. Está muito longe de ser o principal problema da seleção. E mais, se o Brasil for hexa na Copa do Mundo, todo mundo vai sair gritando por aí, vai Brasa, e vai dizer até que deu sorte. Com o câmbio em alta, estudar fora do país ficou mais difícil, mas o interesse continua e as bolsas de estudo viraram um caminho para quem quer cruzar fronteiras pela educação. No Salão do Estudante, a maior feira de educação internacional da América Latina, quem sonha com o intercâmbio encontra informação, orientação e oportunidades de bolsa. Eu quero ir para o Canadá ou para os Estados Unidos. Eu quero ir para Portugal, fazer faculdade em Coimbra. Portugal me espera! Com o câmbio pesando no bolso, viver essa experiência no exterior exige ainda mais planejamento. Mas estudar fora não depende de renda alta. Muitos estudantes buscam bolsas, auxílios e universidades públicas para tornar esse projeto possível. Nossa pesquisa mostrou que os Estados Unidos ainda são a preferência número 1, o Canadá é o segundo e Portugal. Cada universidade, cada país tem as suas peculiaridades, então é interessante vir aqui e conversar. O Michael veio da periferia de São Paulo e construiu esse caminho com bolsas e apoios de diferentes instituições. Hoje faz mestrado em Harvard. E para isso eu reuni bolsas das mais diferentes lugares, da própria universidade, de fundações no Brasil. E isso não tem valor, né? Então, de fato, é algo que é muito relevante, transforma, né? De onde você veio, para onde você vai, os sonhos que você tem. Então, tudo isso é muito feliz. A Daniela também fez do planejamento uma ponte. Ela saiu do interior do Espírito Santo para estudar em uma universidade pública nos Estados Unidos. Era um sonho muito distante e hoje o fato de eu estar aqui, eu diria que é possível, se é um sonho, se é algo que você acredita muito,
vale muito a pena tentar. Quando o intercâmbio sai do papel, o ganho vai além do currículo. A experiência de estudar fora, ela é transformadora, porque ela permite que você tenha contato com professores globais, com alunos de todo mundo. E tem um benefício também, né? Estou agora aqui em Nova York, vou visitar amigos, vou rever pessoas queridas. Então você cria uma rede global de pessoas. Independentemente do lugar, o estudo é fundamental. Você já viu um ovo de Páscoa em fatias? A nova tendência da confeitaria é um sucesso na internet e já conquistou consumidores em todo o Brasil. A ideia inovadora virou oportunidade de negócio. A confeiteira Fernanda sabe que se está em alta nas redes sociais, então é melhor incluir no cardápio. Essas são as formas para fazer a tendência desta Páscoa, o ovo em fatias. É a oportunidade de provar vários sabores comprando um ovo só. Este tem 450 gramas e custa R$ 90. É mais caro porque ele dá 6 vezes mais trabalho para fazer do que um ovo de chocolate comum. O que vai deixar ele mais caro é a mão de obra, sim, que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Agora a gente vai mostrar como é que fica depois que a gente abre o ovo. Lembrando que tem 6 fatias, cada uma de um sabor e todas recheadas. Agora, tem um detalhe que talvez pouca gente tenha se lembrado. Se você ia comer só um pedaço do ovo, agora você vai comer pelo menos 6. Gosto muito de pistache, então vai predominar o sabor pistache. Eu não tenho intenção de diversificar tanto. Então eu quero sabor pistache e sabor de brigadeiro. Você vai ter opções para dividir com amigo, entre família. Na cozinha da Fernanda, acontece o que o Sebrae aconselha aos microempreendedores. Se os custos permitirem, quem seguir as novidades vai vender mais. Tendências são movimentos de comportamento de consumo, onde de longo prazo, principalmente, onde, se bem acompanhadas estrategicamente, elas serão um bom negócio, sim. Já as grandes fábricas de chocolate não quiseram ficar para trás e saíram correndo para desenvolver, produzir e entregar os ovos em fatias, nem que fosse só em algumas lojas piloto. Nesta aqui, é possível encontrar 2 versões criadas no prazo recorde de 20 dias. E assim que a empresa fez a divulgação, o pessoal já veio na loja, procurando o produto. O novo sabor merengue de morango com chocolate branco foi o mais preferido do pessoal. Mas será que essa tendência da mistura de sabores veio para ficar? A confeiteira, que já derreteu chocolate em muitas Páscoas, acha que não. Eu acho que é 2026, igual o morango do amor. Passou, foi embora. Se você perdeu ou quer rever alguma reportagem, olha, tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma quarta-feira abençoada para você e até amanhã às 7h30 da noite com mais uma edição do SBT Brasil. Até lá!